Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. E hoje, na verdade, o vídeo ele não é bem um estudo da palavra, é uma reflexão bíblica. E vejo sempre importante algumas coisas nós estarmos compartilhando com os irmãos. Com os irmãos, com as irmãs, com todos aqueles que se interessam. Nós estamos falando hoje sobre e a igreja continua brincando. A última ordem que o Senhor Jesus deu para a sua igreja, em Mateus 28, 18, 19 e 20, ele diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. O que a gente tem para refletir é que tipo de geração que está sendo formada. Uma geração dentro, a geração no mundo em geral e infelizmente dentro da própria igreja. Os interesses hoje, eles fogem do tema principal, que é o evangelho do reino de Deus, o evangelho que Jesus pregou, o evangelho que os apóstolos e a igreja primitiva pregaram. E, consequentemente, nós estamos formando uma geração não só descompromissada com Cristo, que faz interpretações bíblicas a partir do seu prazer, a partir do seu entendimento, mas visando benefícios terrenos. Então a gente olha de todas as formas e, infelizmente, o interesse daqueles que deveriam utilizar, veja bem, a velha guarda de pastores que foram formados, especialmente discipulados e formados de uma maneira dentro com visão do reino de Deus, ela está ficando velha e muitos já estão partindo para com o Senhor. Então está vindo uma geração nova, que o interesse é outro. O interesse está no dinheiro, verdadeiros pastores mercenários, como fala Pedro e como também fala Paulo lá em Atos 20. E o que acontece? Essa geração está sendo formada para agradar ao homem. Então a primeira coisa que a gente vê hoje, a igreja é uma igreja que ora pouco. Eu estou falando isso por experiência pessoal. Nós tivemos 4 anos coordenando a torre de oração na cidade. E a coisa mais difícil que teve foi juntar membros, juntar igrejas, congregações, né? A igreja, nós vamos ter uma oportunidade, eu vou falar só sobre igreja. Porque até o entendimento de igreja ele é errado. Ele está fora do Novo Testamento. Então nós vamos trazer isso num vídeo só falando sobre isso. Mas vamos interpretar, entender bem, quando eu falo igreja local, é a igreja da cidade. Jesus tem uma igreja na cidade. Se a gente olhar no estado, tem uma igreja no estado, em cada estado. Ou se a gente puder olhar melhor, nós vamos ver que no país tem a igreja. Então a igreja de Deus no Brasil. Aí, mas como Paulo se referia muito, por exemplo, em Atos ele fala a igreja na Judéia. Nas cartas Paulo fala a igreja de Deus dos Tessalonicenses, então a igreja que estava em Tessalônica, várias congregações. Então de fato eles se reuniam em casas, mas cada casa, vamos dizer assim, havia na cidade era uma igreja só, a congregação. Então eles tinham nas casas cada congregação que formava a igreja. Então o que acontece? Quando nós olhamos aquilo que está sendo dado, o alimento que está sendo dado, é aquilo que está motivando as pessoas a tomarem um rumo. Por exemplo, a igreja brasileira, a igreja no Brasil, de uma forma geral, é uma igreja que ela canta muito. Mas ela ensina pouco sobre oração, sobre jejum, sobre santificação. Não é? Ela tem pouco ensinamento da palavra. Ela ensaia demais, ensaia muito para se apresentar no domingo, não para Deus, se apresentar para os homens e depois receber aplausos. Tanto que, se você olhar, dificilmente você vai encontrar alguém do grupo de músicos em grupos de oração. E pior, dificilmente você vai encontrar um chamado ministério de louvor, eles dizem levitas. Não tem nada a ver isso com levitas. Mas um ministério de louvor aonde os membros sejam discípulos daquela congregação. Normalmente são pessoas que vieram de outras igrejas, de outras congregações, e vieram com problemas. Não que ele não tenha direito de ser tratado, mas eles deixaram problemas aonde ficaram, e fica desse jeito mesmo.
Então, especialmente problemas de problemas na área sexual. Então, o que acontece? São pessoas que você sabe que são, aliás, como alguém, eu me lembro de um autor que escreveu um livro, a gente leu, eu já li muitos livros falando sobre líderes do Ministério do Louvor, e uma das coisas mais graves que a gente vê, o depoimento dos próprios irmãos das congregações, é que geralmente o líder de louvor é o sujeito mais arrogante que tem na igreja. Por quê? É uma pessoa que conhece muito a parte técnica, a parte que faz com que execute a música. Então são músicos profissionais, geralmente são pessoas com formação, muitas vezes maestros, são pessoas bem formadas. Mas na área espiritual são uma decepção. Mas o que importa hoje? Ela ensaia muito, visa o quê? O louvor dos homens. E por isso que os louvores não tem nada a ver com a palavra de Deus, nem com Cristo no centro. Hoje o culto está centralizado no homem. São coisas carnais. Tanto que muitos dos hinos hoje já se atreveu a dizer para Deus, você. Se refere à pessoa divina. Se vocês terem uma ideia, os judeus, quando eles estão fazendo uma cópia do Antigo Testamento, quando chega no nome de Deus, eles lavam as mãos, eles trocam a pena da caneta com pena de ouro para escrever o tetragrama, que em nossas traduções aparece geralmente Senhor, tudo em maiúsculo. Então, hoje, o que vemos é um espetáculo. A igreja está cheia de espetáculo, fazendo artistas. A ordem de Jesus era para fazer o que? Discípulos, mas a igreja hoje faz músico, faz artista, ela forma... Tanto que muitos dos músicos famosos, inclusive desses atuais, como Katy Perry e tantos artistas, eles saíram de igrejas, saíram de ministérios. O que acontece com tudo isso? É a falta de treinamento e de ensinamento que vem do discipulado. As congregações em Atos, elas eram grupos de discípulos, então havia discipulado, existia ensinamento. Toda a igreja crescia de uma forma mais ou menos uniforme. A igreja que suportou provação. Por exemplo, a igreja na China, eu assino o Portas Abertas, eles mandam as mensagens das igrejas, na verdade ele é especializado em onde tem sofrimento. Hoje até a América Latina entra, porque com esses governos que estão assumindo agora, governos de esquerda, estão começando a fechar a porta para o evangelho. Então os cristãos estão passando por muitas provações, muitas perseguições, como está acontecendo na Argentina, na Colômbia. Acabei de receber um da Portas Abertas falando da Colômbia. Então vários países, mas também na China, Coreia do Norte, todos que têm uma linha voltada para negação da divindade, negam a Deus e perseguem os cristãos. Mas por que a igreja consegue crescer? Como na China, por exemplo, eles estão até monitorando, porque eles fazem discípulos, então lá não tem tempo para espetáculos. Aqui hoje, o que é normal, os cultos duram até mais de 2 horas, mas é muito show e espetáculo. A palavra geralmente tem 20 minutos. Eu me lembro de ter sido convidado, entre tantas vezes que fui convidado, para pregar em diversas igrejas, sempre que possível a gente procura atender. O culto durou muito mais de 2 horas, quase 2 horas e meia. Chegaram para mim e eu tinha basicamente 20 minutos para entregar a palavra. Olha, o senhor não passa do horário porque tá... Eu olhei bem, comecei a palavra e falei, bom, agora eu vou parar aqui porque não dá para continuar. Não dá para continuar porque me deram 20 minutos. Então, o tempo hoje da palavra do Senhor não tem... Tanto que se um pregador se atrever a começar a dar um ensinamento na pregação, os membros já vão chiar. Mas isso é estudo. O membro que não vai, por exemplo, na igreja que tem escola bíblica, não tem discipulado, tem igreja que tem escola bíblica, então pelo menos algum ensinamento da palavra é dado, que vai ajudar, claro, é um ensinamento da palavra do Senhor, todo ensinamento da palavra de Deus, ele é valioso. O sujeito não vai lá, mas ele não quer ali também, então há uma rejeição. Então os crentes, basicamente, os cristãos estão sendo gerados, como dizem alguns pastores, por incubadora. Por isso que nós temos um verdadeiro orfanato. As pessoas não crescem espiritualmente. As pessoas não sabem sobre os 6 princípios. As pessoas não sabem sobre os pilares do evangelho, o que é o verdadeiro evangelho. Creem num evangelho falso, um evangelho de prosperidade que visa dinheiro. A igreja não está fazendo discípulos.
né? Ide, portanto, e fazer músicos, fazer artistas, fazer o que vocês quiserem, mas só não está fazendo discípulos. E isso foi uma ordem. Pegue a sua Bíblia, vá lá, no mesmo texto, para você verificar. Então, eu creio que estamos brincando com o reino de Deus, estamos brincando de fazer a obra de Deus, porque Jesus não mandou fazer isso. E olha as letras dos hinos de hoje, é uma coisa triste, são melodias muito bonitas, grandes arranjos, porque hoje temos muitos músicos bons, cantores com vozes maravilhosas. O problema é a essência. O problema é a essência. Como se você visse um bolo maravilhoso, lindo, só que quando você for comer ele está cru. Então, para você ter uma ideia, uma igreja saudável, não ter seguidores de homens. As pessoas hoje seguem homens e não a Cristo, porque é essa a ideia. Ó, pastor, mas é para a gente pinta a igreja de preto, apaga a luz, tem jogos de luz e faz isso que é para atrair os jovens. Como que nas nações onde a igreja é perseguida, os jovens estão, e mesmo sabendo, são preparados para morrer a qualquer momento por Cristo? Porque lá não tem brincadeira. Lá nem aprende o que é cristão. Cristão aqui é um envolvimento com o mundo. E a descrença é tão grande, essa geração tão pobre, que eu vi um irmão, ele veio falar para mim, com muita tristeza, ele estava até abalado de ver pessoas que abandonaram dessas igrejas famosas e grandes e foram receber guias, né, permitir incorporação em centro espírita. Por quê? Porque estava decepcionado aonde estava. E lá recebeu e foi. É a situação que nós temos, verdadeira apostasia. As pregações hoje elas são produzidas basicamente padronizadas, visando dinheiro e prosperidade, ensinando as pessoas o eu. Então, o que vale hoje, não importa se você cometeu adultério, se você roubou, se você é mentiroso, é desonesto, importa que você tenha talento para ser usado na igreja e você tenha dinheiro para contribuir. Então, veja bem, o que está interessando hoje é você ter um número grande, porque você dizer que tem uma igreja de 400, 500, 1000, 2000 membros é uma coisa pujante, tanto que hoje existem pessoas que recebem o título de apóstolo quando tem 2000 membros na igreja. Até o título de apóstolo, eu falo título, porque ministério é uma outra situação, a gente vai ter oportunidade de falar também sobre apóstolos, né? Sobre se existe apóstolos no nosso dia e como são, né? Se todo mundo que usa o título de apóstolo, de fato, é apóstolo. Mas primeiro para você explicar quem é o apóstolo, né? Então veja bem, hoje é um mercado gospel, é um supermercado. O cristão, ele vai numa determinada congregação, que é mais popularmente conhecido como uma igreja, então ele vê o que tem ali. Se tiver alguma coisa que lhe agrade, que lhe satisfaça, ele então fica. Agora, a pregação realmente do reino de Deus, fazer discípulos, céu, inferno, volta de Jesus, caráter, mudança de vida, novo nascimento. As pessoas desconhecem as coisas básicas do reino de Deus. As pessoas desconhecem as coisas mais básicas. Então, tudo isso reflete na qualidade do que temos, porque Jesus mandou fazer discípulos. Jesus fazia discípulos. Para pregar o evangelho, a gente não tem que inventar nada, não tem que acrescentar nada. O evangelho por si mesmo é suficiente. É suficiente. O problema, infelizmente, é que hoje está uma disputa de pastores. Eu estou dizendo porque sou estou vendo o clima como é que está. Então a gente vê as pessoas falando dessa indignação, muitas vezes até os ímpios vêm falar para a gente. Como uma irmã veio falar para mim, uma pessoa, na verdade, ela nem cristã evangélica é. Ela fala, é interessante, mas assim, me perdoa falar essa verdade, mas vocês cristãos, vocês evangélicos, eram contra tantas coisas e hoje eu estou vendo que todas as coisas que tem na igreja católica vocês levaram, vocês só mudaram a figura. Hoje tem arraial como tem o nosso, né? Vocês fazem a quermesse, vocês têm isso, vocês têm aquilo. Eu falo, olha gente, o problema é que o foco hoje é dinheiro, é número de membros e dinheiro. A qualidade, isso não importa mais. Imagina assim, eu me lembro de uma época que me explicaram que um violão, às vezes um luthier levava um mês para fazer um violão top, madeira e tal. Então tinha que ser caro porque ele sobrevivia daquilo. Aí descobriram que podia fazer com máquinas. Não começaram a fazer de 1000, 2000. O que mudou? A qualidade. A qualidade muda. Então assim, nós temos uma porção de pessoas. Temos casais, problemas, eu vejo,
Muitas vezes a gente atende muitas pessoas de fora, de outras congregações, e a gente vê os problemas. Atendo a pessoa, ela volta para o seu caminho. Mas o que eu vejo é que, aliás, em 36 anos de ministérios, eu já atendi milhares de pessoas, famílias, casais, e o que eu tenho visto, e que, na verdade, até um desabafo nesse vídeo, é de ver que a igreja continua brincando. Ela continua brincando. E Jesus mandou fazer discípulos. Isso é uma ordem, isso não foi um pedido, ele disse ide. O verbo no grego está no imperativo. Ide, é para ir, vai, faça discípulo. Faz discípulo e batize o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois continua ensinando a guardar o que eu tenho mandado. Então você vai ensinar o quê? Preceitos do reino de Deus. E aí o povo começa a pegar textos e mais textos fora de contexto para pregar o que você precisa, o que você gosta. Arruma um textinho. Se você quiser, a Bíblia é o maior. Você pode pegar muitos versículos fora de contexto e distorcer. Não, o sujeito que bebe vai pegar lá, ó, não vos embriagueis com vinho, mas não é para me embriagar, mas pode beber um pouquinho. Inclusive eu tenho um vídeo explicando essa bobagem que as pessoas andam dizendo sobre isso. Então pega, até porque pegam por tradução, e a tradução ela não é assim fiel ao original. Ela procura expressar o melhor possível. Então eu creio que nós precisamos parar de ver e refletir e ouvir mais a voz do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas estão desiludidas. Aí se desenvolveu aquela doutrina de eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Infelizmente você não é a igreja. Nem eu sou a igreja. Pastor, o senhor está falando uma heresia? Eu vou ter a oportunidade de explicar isso para vocês. A igreja é o corpo de Cristo. O que vocês estão vendo aqui? Uma mão. Essa mão é o corpo? Não. Essa mão, se ela estiver no chão, ela continua sendo uma mão. O meu corpo sem a mão continua sendo o corpo. Sem a mão, mas é um corpo. Então, Jesus não disse que você é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E nós vamos explicar tudinho isso num vídeo especial para isso. Mas hoje, vai aqui a palavra, que Deus tenha misericórdia. E eu creio que tempos difíceis virão até a manifestação do anticristo. Porque é necessário que a igreja ela volte a tomar, a executar o seu papel, a exercer a sua função verdadeira. A função da igreja não é ficar rica e não é agradar o mundo e nem ficar pregando sobre presidentes, sobre candidatos. A missão da igreja é pregar o evangelho do reino de Deus. E aí vamos dizer assim, mas vai mudar. Gente, olha a China como está, a Coreia, e a igreja está indo lá muito bem, perseguida, vai morrendo gente, infelizmente. Isso, o cristão deveria aprender isso. É só ler Bíblia. Não pega versículos, pega Atos dos Apóstolos e veja a perseguição, as cartas apostólicas, mensagens, Hebreus, dos Tessalonicenses, todos sendo perseguidos. Aliás, Paulo fala isso para Timóteo. Se alguém quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Todos os que quiserem vão ser perseguidos, não tem jeito, a perseguição. O cristão é preparado e deveria ser preparado para isso. Mas essa geração que nós vemos aí é uma geração que é ensinada a pedir na rua oferta para fazer retiro espiritual. É lamentável ver a que ponto a igreja está chegando. Vai na rua pedir dinheiro para fazer retiro. É uma igreja que está ensinada a mendigar, não a depender de Cristo. Isso não é papel da igreja. Eu fico muito triste de ver isso. Vejo jovens na rua como param a mim mesmo, pedindo até oferta. Mas não é esse o papel da igreja. O que está sendo ensinado vai ser cobrado. Cristo vai cobrar. Vai ter um dia que ele vai cobrar tudo o que estão fazendo na igreja. O que a igreja precisa é fazer discípulos. E precisamos de homens não compromissados com o dinheiro da igreja. Não compromissados por ficar ricos. Porque hoje é uma disputa para ver quem fica mais rico. Infelizmente. Precisamos de homens compromissados com o reino de Deus. Que façam por amor ao Senhor. Por amor à obra do reino de Deus. Por amor ao Senhor. Hoje, muitos, tudo que está sendo aberto, em nome de Cristo, prefere pegar dinheiro com político. Pegar dinheiro com pessoas que depois vão cobrar isso. Para que você vote muitas vezes em candidatos que são completamente avessos aos mandamentos do Senhor. É porque a igreja continua brincando. Mas é claro, Cristo é o dono. Eu não estou julgando a igreja, estou apontando como profeta. Você mostra o problema. Aqui um pastor que está mostrando um problema
e porque Cristo é o Senhor da igreja. E logo ele vai vir começar a tratar a igreja aqui no Brasil. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, deixe aí a sua crítica. E compartilhe com todos aqueles que você crê que pode ser abençoado com esta mensagem. Jesus mandou fazer discípulos, então você deve ser discípulo e deve fazer discípulos. É essa a função da igreja. Pregar o evangelho do reino de Deus, né? Em Marcos 16, ele mandou pregar o evangelho a toda criatura. E em Mateus, sua última ordem para a igreja foi para que fizéssemos discípulos e batizássemos esses discípulos e ensinássemos a guardar tudo que ele tem ordenado. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo carinho. Agradeço a todos aqueles que têm assistido aos meus vídeos e compartilhados. Mais uma vez, Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.